Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje é um dia muito especial para mim, é um dia muito especial para o Papo de Ponta. A gente vai contar histórias aqui da Tecnoponta, a gente vai contar a minha história e a história do meu convidado, que é uma pessoa muito especial para mim, que é o Marcelo Lillmann. Hoje vai ser daquele jeito. Vambora? Nossa, cara, se eu não fosse... Ó, eu já falei isso algumas vezes, né? Se não fosse a minha modéstia, eu seria perfeito, cara. Tá vendo? E aí, Marcelo, seja muito bem-vindo, Obrigado, cara, pelo convite. Família. Você é meu irmãozão, velho. Oh, sensacional. Cara, eu me lembro, eu vou ressaltar alguns pontos do começo, né? Eu me lembro do nosso primeiro podcast, do primeiro episódio, né? E aí eu confesso pra você que... Eu já contei isso pra você, mas eu vou registrar aqui. Que naquele episódio eu não tava entendendo nada. Nada. Por quê? Porque assim, o assunto era inteligência emocional. Esse foi lá, 4 anos atrás. Só que eu tava no flow de ter acabado de comprar a Tecnoponta. Então a minha adrenalina tava tão alta em relação àquela loucura que foi, né? Foi audacioso aquele projeto. Comprar a Tecnoponta no meio da pandemia, sem poder dar curso presencial, com 11 imóveis alugados, todos parados, aquilo foi uma... Assim, eu não sei se eu consegui na minha vida algum outro ato tão audacioso como esse. E a missão era, eu tenho que resolver esse problema. Sabe aquela ideia, tipo, compra um problema para você resolver, arruma um problema para você resolver? Eu arrumei um problema para resolver, que era fazer a transição da Tecnoponta para o digital, recuperar ela da pandemia e trazer de volta o espírito que a gente criou junto lá com o Rogério, né? Que a gente viveu ali dentro, né? Me fala um pouco dessa fase ali, desses 4 anos, que o nosso episódio inicial foi a inteligência emocional, para a entrega através de eventos. Me conta um pouco sobre você. Lá naquele papo que a gente teve, a gente estava na pandemia, né? Sim. E eu tive muitos aprendizados na pandemia. A pandemia me ajudou muito também. Por quê? Da mesma forma como a Tecnoponta ela tinha a cultura de ser cursos presenciais, depois você fez alguma coisa, ficou híbrido por um período de tempo, Sim. Ainda está híbrido? Ainda Sim. Né? Existe o híbrido, existe o online. Tem um online. Isso. Só não existe mais só presencial. Só não tem, isso, exatamente. E na época, antes da pandemia, eu tinha tudo presencial, também tinha essa cultura. Sim. E eu tava com 25 produtos rodando presencial por ano. Sim. E alguns deles se repetiam, porque 2, 3 por ano, então eram muitos eventos acontecendo por ano. E a pandemia chegou para poder cortar isso daí. Mas o que me fez aprender mais ainda é justamente que eu não precisava ter tantos produtos assim. Sim. Então eu continuei, eu fiz as entregas todas que tinha que fazer, aí precisou ser ao vivo, porém online, não presencial. Sim. E esse aprendizado, depois da pandemia, hoje eu tenho só 7 dos 25 produtos. Isso me ajudou muito. Então essa foi a grande... Sim. E um outro ponto que me ajudou bastante foi estar na internet. Porque eu estava, mas não estava. Sim, estavam passando. Eu estava meio amador na internet. Eu não tinha me profissionalizado ainda. Sim. Apesar de ter estudado tudo. Sim. Que precisava, o básico necessário que precisava, mas eu não aplicava na consistência certa, eu não aplicava com toda a estrutura correta também. Sim. Mas a pandemia me forçou a levar mais a sério a parte online. Então, de lá para cá, esses 2 elementos foram importantíssimos para o nosso crescimento na empresa. Mas aí quando é que os eventos entraram no teu foco? Ah, tá. Então, bom, primeiro que tem uma coisa importante para te falar. E aí pra galera saber também. Eu trabalho com aula, com educação, desde os 14 anos. Sim. Então eu comecei já a dar aula com 14 anos, aula de inglês. E aí depois, com 18, eu fui trabalhar na Petrobras, que foi numa empreiteira. E lá eu tive um aprendizado interessante. Como eu já entendia de algumas coisas,
eu entrei para fazer uma coisa e me colocaram para fazer outra. Isso foi interessante. E foi mais ou menos o seguinte, eu entrei para cobrir férias de uma galera, eu era cobrir férias. E isso foi muito, muito bacana também. Por quê, Emerson? Porque eu aprendi pra caramba. Porque eu participei do prédio da engenharia, depois eu fui, imagina, de engenharia, aí vai pro restaurante, prédio do restaurante, para aprender sobre restaurante. Que da hora. Caraca, vigilância sanitária e etc. Depois fui pro bombeiro, depois eu fui pro setor de compras. E assim eu naveguei por vários setores dentro da empreiteira, porque eu tinha que cobrir férias. Só que enquanto eu fazia esse movimento, eu conhecia a galera e ensinava a galera, porque a galera não sabia nada de tecnologia. E na época tava começando, tinha ainda o Windows 3.11, tava migrando pro 95. Gerenciador de arquivos. Lembra que era, não tinha o Explorer, hoje é o Windows Explorer, chamava gerenciador de arquivos. Exato. Um armarinho, lembra? Exatamente. E antes, então, só que lá a galera, velho, hein, cara? A galera ainda tava no Quick, tava em vez do Excel, Sim. tava no Word ainda para DOS do que para Windows. Só que nessa época era 95, não. Foi antes, foi em 93, não tinha o Windows 95 ainda, tinha o 3.11, 3.1, 3.11. E aí lá eu comecei a explicar como que funcionava, como que... Bom, eles viram isso, eles tiraram de cobrir férias e aí me passaram, eu comecei a ter uma função de professor. Sim. Então a partir daí eu comecei a ir, todo dia eu ia para um lugar diferente para ensinar ou Excel para Windows, ou ensinar o Windows para a galera, ensinar o Word para Windows. E aí comecei a fazer isso. Bom, enfim. 18 anos isso. Isso, com 18 anos. Então eu tenho uma experiência... A raiz é a educação, né? Educação, então bem estabelecida. Sim. E uma coisa que eu falava para Bianca era o seguinte, que assim como profissões de escala, dar aula é uma profissão de escala. Então eu falava para ela assim, eu quero estar nesse lugar. Eu não sei cantar, então não dá para não dá para ter essa profissão de escala que vai para um estádio, né? E então, mas eu dando aula a gente consegue ter essa profissão de escala. Sim. E aí eu peguei firme nisso. Então, até hoje, estou com 50, comecei a dar aula com 14 anos. E hoje eu ainda estou nessa posição de educação, apesar de ter tido outros negócios também. Mas eu amo estar nesse lugar. Porque é uma profissão de escala também. Sim. Eu gosto da aula. A gente pegou muito essa coisa de ser didático, de como explicar de uma forma diferente, enfim. Sim. E gostar disso e gostar da escala. Eu comecei a dar aula com 19 anos, não com 14. Mas eu comecei a tocar guitarra com 12. Então eu tinha o meu palco. Já tinha o meu palco na época da banda, né? E eu comecei a dar aula com 14, eu comecei a dar aula com 19 anos, nos fundos da casa da minha mãe, na casa da minha mãe mesmo, ali em casa, comecei nesse processo meio bem underground, bem empreendedor mesmo. Aí eu conheci a Tecnoponta. A Tecnoponta, ela mudou a minha vida no primeiro momento que eu conheci. E como aluno da Tecnoponta, eu tive acesso. E aí, eu não tinha dinheiro para fazer os cursos. Eu fiz o segundo já era mais difícil. Não sei se você lembra, ele sequenciava cheque. Sim. Né? Sequencia para depois. Então, eram 4 cheques para o primeiro curso, os outros 4 cheques na sequência. E os outros 4 cheques. Então, eu fiz 3 cursos, tinham 12 cheques meus lá e era o limite que tinha para fazer o parcelamento 12 vezes. E eu queria fazer mais cursos. E eu aprendi um conceito lá na Tecnoponta que transformou a minha vida. E eu estou falando isso aqui porque eu sei que é importante hoje para os meus alunos e para os seus alunos escutarem o que eu vou falar aqui. Eu comecei a ter o raciocínio de cara, eu quero fazer. Por exemplo, tinha os cursos de rede do Lapetina, não tinha feito ainda. Eu fiz os 3 cursos do Rogério. Delphi básico, Delphi avançado e Delphi para a internet. E eu queria fazer o de Windows NT do Lapetina. Só que eu não tinha dinheiro. Aí eu falei, cara, eu quero fazer o curso de Windows NT com Lapetina, mas eu não tenho como pagar.
Aí eu virei, olhei para o mercado e falei, quem pode pagar? Aí eu fui no mercado, achei um cliente meu que queria colocar as máquinas em rede. Aí eu falei, olha, tem um negócio para te ofertar, que é o seguinte, eu não sei fazer, mas tem uma escola que eu encontrei que tem o conhecimento. Você paga os caras parcelado e eu monto a rede para você. Vai sair mais barato do que você contratar alguém e eu vou estar sempre aqui para te ajudar. É íntegro, é isso que está acontecendo. Você topa? Ele falou, topo. Aí ele pagou parcelado para o Rogério e eu montei a rede. Só que depois que eu montei a rede, o que aconteceu? O conhecimento ficou. E aí a próximo cliente já conseguia montar sem ter, já cobrando. E aí eu já peguei daquilo ali e já conseguia fazer outro. Então dali para frente eu olhava a lista de cursos da Tecnoponta não mais como objeto de desejo, já era meu cardápio. Então eu já começava a olhar, eles têm os cursos aqui de Visual Basic. Não dá vontade de fazer tudo, né? Pô, irmão, eu entendi como funciona o jogo. Eu falei, cara, alguém vai pagar, não sou eu só tô aqui como um agente desse conhecimento. Então eu falava assim, esse curso aqui serve para melhorar a vida de qual empresa? Qual cliente? Eu ia atrás do cliente, fazia o negócio, vinha e fazia o curso. Só que aí saía mais barato para o meu cliente, aquele conhecimento. Eu fazia o curso, a escola prosperava, o cliente tinha uma oportunidade e o aprendizado não ia embora. Então, a cada vez que eu fazia isso, eu aprendia mais. Eu fiz 15 cursos lá. Caramba. E me transformei num profissional, num nível. Antes da Tecnoponta e depois da Tecnoponta, era um profissional num nível que era avassalador do meu conhecimento. Tanto que o Rogério falou, cara, você tem que entrar para a minha equipe. Legal. Entendeu? E aí eu passei a ser professor. Então, repara, vamos comentar sobre essa primeira fase, porque os nossos, quantas pessoas de repente olham lá para a oportunidade que você coloca e fala, cara, não tenho condições de pagar por isso. É olhar para trás e falar, quem pode pagar para mim? E como é que eu vou fazer para buscar esse recurso para trazer? E não parar no meio do caminho, não é só porque se a pessoa quer muito, ela vai achar uma solução como essa que você fez aí. Cara, eu fiz 15 cursos assim. E me transformei em quem? O Emerson surgiu como profissional da área de tecnologia por conta desse insight. Entendeu? Sim. Agora eu queria seus comentários sobre especificamente esse procedimento, de você olhar para o mercado e procurar quem vai pagar. Cara, esse pra mim é a mentalidade de vencedor. A mentalidade de quem gasta energia para arrumar uma solução. E o pior é que quem tem a mentalidade de derrotado, cara, gasta a mesma energia, cara. É só uma decisão. Porque o cara que é derrotado, ele fica buscando argumentos, fica buscando desculpas, e isso dá o mesmo trabalho do que fazer isso que você fez, cara. Sim. Olhar para trás e quem é que pode pagar isso aqui para mim, é achar uma solução. Sim. Eu penso dessa forma. E olhando pro que da sua história, né, eu vejo que a Tecnoponta, né, que você falou que é um cardápio, Sim. eu também quando entrei, cara, a gente tinha uma vontade de fazer tudo, né, cara? E engraçado que você falou do Windows NT, né? Aí eu tava esperando você falar assim, né? E aí eu queria depois fazer o avançado, porque era assim, né? Então a gente tinha tem o avançado também. Então gerava desejo mesmo. Sim. E esse ponto do Rogério estruturar e dele fazer um negócio bem estruturado, que nos fez aprender muito, eu aprendi muito com o Rogério, mas eu, como já tinha, olha só como é que foi minha visão em relação à Tecnoponta. Como eu já tinha uma certa experiência, até com cursos de informática, porque eu trabalhei na Data Control, depois aqui em Santos eu trabalhei em outras escolas também, e eu trabalhei no Senac. Então eu vi toda a estrutura. Quando eu vim para Santos, que no teu caso você quebrou e teve que começar do zero, no meu caso eu tinha ido morar no Nordeste por uma empresa, e aí eu resolvi voltar para São Paulo, aí eu tive que começar do zero também. Só que eu comecei a procurar outros lugares. E eu arrumei um trabalho para dar aula na Escola Federal de Cubatão, e comecei a dar aula lá. E eu neguei de trabalhar com o Rogério. Eu tava vendo os dois. Aí eu liguei pro Rogério e falei, putz, cara, eu consegui ir lá na Escola Técnica Federal de Cubatão.
E aí eu tô aqui numa polarização enorme de decisão, mas eu vou lá, vou ter que... Por quê? Porque lá me pagava bem melhor, me pagava 5 vezes que o Rogério podia me pagar. Sim. Porque ele tinha me oferecido trabalhar como estagiário na Tecnoponta. E eu, pô, eu tinha um conhecimento já Sim. mais avançado, porque eu já vinha dando aula. E aí eu fui pra lá por ganhar mais. Mas não deu 3 meses, eu liguei pro Rogério, lembro até hoje, na frente da faculdade ali de arquitetura na Conselheiro Nebias, liguei de orelhão na época. Liguei de orelhão pra escola e falei, Rogério, é o seguinte, cara, eu acredito na Tecnoponta. Então, se você me der a chance, eu saio hoje da Escola Técnica Federal de Cubatão, que eu ganho 5 vezes mais do que você me ofereceu, para ganhar 5 vezes menos para trabalhar com você. Aí ele falou, então pode vir aqui conversar comigo. Aí eu marquei no dia seguinte e fui lá conversar com ele. Sim. Porque eu tinha a visão de que ela realmente tinha um potencial enorme de crescimento. Porque eu já tinha visto no Senac, justamente, não aquela linha que depois o Rogério começou, né, a ter até curso de manutenção de carro. Sim. O Senac tinha muito disso. A gente vai falar sobre isso depois. Só no final. Que o Senac tinha o braço tecnologia que tinha vários cursos ali. E eu via que a Tecnoponta poderia ter. Sim. Então eu abri mão de ganhar mais para ser estagiário do Rogério. E eu sabia que quando eu começasse, eu conseguiria fazê-lo perceber que daria para criar novos cursos lá dentro. Nessa época, quando você foi ser estagiário do Rogério lá, foi quando você apareceu na minha sala de aula. Foram 5 treinamentos, um atrás do outro. Assim, Corel, você fez todos. Depois acho que Flash. Eu já tinha feito Flash como aluno pagante, aí depois eu fui... Foram vários que você fez. Foram vários. Foram vários. Então a primeira transformação na minha vida da Tecnoponta foi porque ela me gerou um desejo, e aí eu fui buscar uma solução, e quando eu fiz esse duto, cara, aí eu falei, fiz todos, e eu ensino muitas pessoas a fazerem isso. Porque é um jeito. A pessoa chega pra mim, ontem mesmo teve o Summit, na Tecnoponta Summit, o primeiro, e aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Eu falei, não, mas bate no teu QR Code aí, porque a gente vai arrumar quem é que tem. Eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou te ensinar isso primeiro. Você vai buscar isso. Legal demais. Entendeu? Foi a primeira transformação. Segunda transformação, quando ele falou, vem pro grupo, vem dar aula. Aí quando eu comecei a dar aula, cara, o primeiro recebimento de dinheiro da primeira turma, que eu cheguei em casa pra Thaís e mostrei, ela falou, deve estar errado. A sensação de ter trabalhado para ensinar as pessoas e ter conseguido receber dinheiro só por transportar o conhecimento que eu tinha, e muito mais do que eu conseguia com os serviços que eu prestava, aquilo foi mágico, cara. Mágico, foi transformador. É aquilo que arrepia, você fala, cara, como é bom viver de treinamentos. Sabe, aquilo foi, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Essa foi a segunda transformação. O segundo momento em que ela mudou a minha vida foi no momento em que o Rogério falou, vem pro lado de dentro e começa a transportar o teu conhecimento. Você já tá muito, você tem que transbordar isso aí. Aí foi quando eu comecei a dar aula, e aí eu escrevi 10 formações. Aí já não era mais, eu já tinha feito 15 cursos, mas aí eu escrevi 10, então até que não posso, eu estava com 25 cursos, porque 10 eram meus, entendeu? Aí foi quando você chegou, você já escreveu. Quantas formações você escreveu na Tecnoponta? Putz, eu não sei, cara. Eu perdi a conta. Eu lembro que você começou o primeiro foi o de hardware, né? De manutenção de computadores. Começou. Esse foi o primeiro. Na verdade, o primeiro foi de Access, que teve uma demanda lá de uma aula particular. Aí o Rogério, você consegue fazer apostila? Eu já tinha feito várias. Aí eu falei, consigo. Aí eu peguei e fiz assim, tipo, acho que em 2 dias uma apostila de Access. Aí ele, caraca, foi rápido. Sim. Aí dei a aula. Sem ChatGPT. Sem ChatGPT. Aí eu dei a aula lá, tal, tudo direitinho, e aí depois foi desenrolando. Mas eu não sei quantos no total não, mas é mais ou menos isso daí. Mais ou menos aí 10 a 15 cursos diferentes que eu acabei montando na Tecnoponta. Eu sei porque até hoje tem muita coisa sua lá. Eu ainda tenho dificuldade de conseguir organizar, mas cada vez... Cada coisa mudou também. Opa, né? Cada vez mais... Acho que você não tem nem como ter mais, né? Rogério ele teve uma estratégia. A estratégia dele foi baseada na experiência.
E a experiência dos equipamentos, de pegar a coisa na mão. Então a estratégia dele funcionou até a pandemia. Quando chegou na pandemia, que falou, ninguém mais entra, pega nada na mão, tem que ser tudo online, aí a estratégia foi condenada. Uma coisa muito boa da Tecnoponta, que eu vinha vendo em outras escolas, que o grande diferencial, que você falou de pegar na mão, né, a experiência, é porque a Tecnoponta ajudava as pessoas muito rapidamente, na prática, a se profissionalizar. Que muita escola não tinha essa habilidade. Na verdade, não queria fazer porque é mais caro fazer assim. Então o Rogério investiu nessa estrutura. Investiu bastante. E eu tive que construir um depósito na chácara, porque eu não joguei nada fora. Então tudo que eu achava que não era útil para aquele momento, como eu não tinha certeza, porque eu estava aprendendo a ser dono da Tecnoponta, é outra parada. Eu pegava e levava para a chácara e liberava os espaços, entendeu? Então na chácara tem um depósito com tudo guardado lá. Deve ter coisa tua lá. Certeza, muita coisa lá. Vamos lá. A segunda transformação foi quando eu comecei a dar aula. Viver de treinamento, ser um treinador. E aí eu quero falar aqui pro pessoal que você quiser aprender a ser um treinador, Marcelo Lima, se não for com ele, velho, esquece. Eu sou um treinador treinado pelo Marcelo Lima hoje. Então, é isso aí. Obrigado pela confiança. É isso aí. A terceira transformação foi quando dentro da Tecnoponta eu decidi empreender. Porque o empreendedor, ele até fica magoado quando ele tem um fracasso, mas ele não deixa de ser empreendedor. Então eu passei pro lado fui estudar e atender como se fosse ali um freelancer, meus clientes. De repente eu tava ali já com um rendimento bom como professor, mas, cara, eu precisava montar um negócio. Eu tinha essa necessidade, porque senão eu não seria eu. Porque eu sou assim desde criança. Montava clubinho, montei banda de rock, tipo, eu sempre tive na liderança de algum movimento, senão você tira de mim a minha essência. Eu sou isso, entendeu? Mas esse negócio de sair para empreender foi muito mágico e foi muito importante. E como foi a tua experiência no momento? Você falou, cara, agora eu vou... Me conta aí, a cisão, como é que você se desconectou da nave-mãe? Eu também aconteceu a gente tinha muita oportunidade dentro da Tecnoponta para não só de conseguir clientes para poder fazer as coisas, então eu conseguia clientes, depois eu abri uma loja com equipamentos, materiais, então eu vendia para os próprios alunos se tornavam clientes. É dessa base que eu estou falando, é esse apoio que eu estou falando, o acesso à rede, né? Além de tudo, que era muito interessante, que a gente tinha um rendimento bom como professor na Tecnoponta. Então tinha esse degrau também. Não era grana, né? Exatamente. Era empreender, né? Sim, exatamente. Bem, enfim. Até que um dia eu estava na minha empresa, que eu construí com a ajuda da Tecnoponta. Que era no mesmo prédio, tinha minha sala lá. Aí eu estava lá na minha sala, aí meu irmão chega e fala assim, cara, eu fui num lugar nesse final de semana e eu queria que você fosse também. Aí ele começou a me explicar, só que ele começou a me explicar e eu falei assim pra ele, meu... Papo de coach. Aí, não, na época nem era assim, a gente falava, na época o coaching nem tava tão forte, sabe? Sim. Mas eu falei assim, isso daí fizeram uma lavagem cerebral em você, é uma seita, eu ainda falei isso pra ele. Ele, muito esperto, o que ele fez? Ele pegou e conversou com a Bianca. Então ele conseguiu convencer a Bianca de ir. Então a Bianca foi antes de mim. Que legal. Aí quando ela volta, daí ela fala, acho que vale muito, você tem que ir. Então é aí que eu descobri esse outro mundo da humanas, de pessoas, de treinar pessoas, né? E que é um papo filosófico, né? E profundo. Mas ali foi, como você tá trazendo os pontos de transformação para mim, ali foi um ponto assim de muita transformação na minha vida, porque eu quis construir esse mundo novo. E foi junto com o Rogério no começo. Só que eu fiquei tão encantado com o processo que aí um dia eu fiz uma proposta com o Rogério. Eu falei, olha, sabe tudo que eu tenho aqui na Tecnoponta com você? A gente era praticamente sócios do Rogério, né? Sim.
sabe isso aqui? Eu deixo tudo para você e eu vou viver desse outro mundo de humanas e vou sair desse mundo de exatas. É esse tudo aí que tá lá na chácara. Né? Eu imagino. Tive que construir um depósito pra guardar, era muita coisa. Tem muita coisa que não serve mais pra nada. Eu sei, mas eu tô só te falando o quanto você deixou pra trás. Eu não sei. Não, deixei bastante. Eu tive que construir um depósito pra guardar o que você deixou pra trás. Sim. E aí, cara, aí foi realmente, Emerson, foi a minha transformação de vida, assim, cara. Porque eu conheci um mundo completamente novo. Algo que eu não sabia que existia. E eu abri mão de tudo que eu tinha para poder... Tanto que depois eu também vendi a minha empresa. Sim. Eu vendi a minha carteira de clientes, abri mão de tudo e só passei a viver com isso. Bom, enfim. Aí é que eu comecei a viver como empreendedor num outro lugar. Completamente diferente. Foi nesse lugar que eu deixei tecnologia, deixei a Tecnoponta e passei definitivamente pro outro lado da Humanas. Primeira transformação, quando eu, como aluno, quando eu entendi o jogo da prosperidade ali no buscar o recurso. Segunda, como professor, que aí é transbordo, né? Você passar para o outro aquilo que você aprendeu. Terceira, a coragem de dar o passo e empreender. Você lembra? Você me chamou no canto lá no cofre e falou, cara, você tá indo embora, levando tudo. Com uma mão na frente e outra atrás, deixando tudo para trás. Eu falei, feliz da vida. Porque eu vou começar uma coisa nova, do zero, ganhando zero, mas ali é onde está o meu coração. E você falou, não é possível que você está fazendo isso. Você lembra dessa conversa? É minha indignação, porque você construiu muita coisa ali, cara. Sim. Eu também construí. Sim, mas aí depois, quando eu tomei essa decisão, eu entendi você muito melhor do que naquela... Mas eu me lembro dessa conversa. Como você está fazendo isso? Eu falei, cara, você não tem noção. A quarta transformação foi quando eu comprei a Tecnoponta. Por quê? Aí agora eu quero que você sinta o que eu vou falar, porque provavelmente deve ter acontecido contigo em alguns momentos. E eu comprei a Tecnoponta, que já tinha 25 anos 30 anos de trajetória, só que ela era uma escola de curso presencial no meio de uma pandemia, fechada. A equipe foi toda demitida. O Rogério entregou um andar inteiro em São Paulo e tudo que estava nesse andar ele jogou no outro. Então eram depósitos de coisas acumuladas. Como é viver isso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos? Nesse processo, como é que levanta isso? Onde está? É no marketing que tem que arrumar? Vamos fazer um MBA de marketing. É na gestão de ensino à distância? Vamos fazer um MBA de ensino... E vamos investir em conhecimento, vamos... Aí, velho, virou o Emerson de hoje. Eu falo que é o Emerson 5.0, que vai com o ano que vem eu faço 50. Né? Então o Emerson 5.0 chegou para começar. Então, assim, eu não poupei nada para poder aprender. Nada. Nos teus cursos mesmos eu fiz todos, né? Vê aí, me fala quais são os seus cursos que eu já fiz. Fala aí para mim. Você já fez o WISE, já fez o Heart Coherence, o Interventions, o Treinador, Mente Milionária, Poder Sem Limites. Fiz 6. Ainda não fez o Eventos Milionários. O Eventos Milionários eu não fiz. Não fez ainda. Foi só de sair. Vai fazer. Vou fazer. Lógico que vou fazer. Mas você entendeu como funciona? Sim. Eu gabaritei você e gabaritei vários players no mercado. Para entender o que é que eu tinha que reconstruir. Você já teve essa experiência de fundo do poço e para poder... Qual é a trajetória ao pódio? Eu aprendi esse termo com você. Do poço ao pódio. Eu tive essa quando eu tive que recomeçar quando eu volto para São Paulo, que aí eu tomei a decisão de começar na Tecnoponta como estagiário. Sim. Para mim foi um pouco desafiador. Mas aí foi aí. Aí eu tive que recomeçar exatamente. Foi esse momento. Esse momento foi o principal. Na transição de tecnologia para humanas, foi uma transição um pouco mais suave. Então eu não me senti do fundo do poço, né, e ter começado do zero. Não foi do zero. Então eu fui fazendo... Levei 2 anos para fazer essa transição. Então ela foi mais suave, foi mais tranquila. Apesar de ser algo completamente diferente uma coisa da outra. Né? E no teu caso, Tecnoponta, é o que você falou, quando você chegou, ela não tinha mais aquela identidade, né? Aquele DNA, ela estava completamente diferente. Né? E o próprio mundo estava forçando o ser diferente.
Não tinha como qualquer um de nós ali teria feito o que o Rogério fez, porque não tinha o que fazer. E quando a pandemia aconteceu, para mim, também não foi um recomeço nem fundo do poço. Por quê? Porque quem sabia lidar com a internet se deu bem na pandemia. Então eu cresci na pandemia, cara. Isso foi muito bom, entendeu? Sim. Porque eu comecei a fazer tudo, passei a fazer mais lançamentos na pandemia, mais aulas, mais lives. Sim. Cara, teve uma época que eu tava fazendo até 4 lives por dia na pandemia. Então isso me fez crescer na internet, então me ajudou muito. Sim, você tem mais de 2 milhões de seguidores, velho. O que foi exatamente que você viu como algo de valor na compra da Tecnoponta? Foi uma das coisas que eu entendi foi resgatar aquela identidade que você... Sim. Isso foi uma das... Isso deu match no que eu tava sofrendo versus o que eu enxerguei. Certo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte. O Backsite é uma empresa muito complexa. O Backsite é tecnologia e aqui para trabalhar aqui tem que entender bastante das coisas. E a minha esposa é pedagoga. Então, por mais que ela seja minha sócia em 50%, aqui ela não se sentia tão útil. E a Tecnoponta cairia como uma luva para ela, porque é uma escola. Então, isso foi um segundo ponto. Então, teve um primeiro ponto, teve o segundo ponto. O terceiro ponto foi o seguinte, a sensação de ver a Tecnoponta fechar era insuportável para mim. Porque eu tinha orgulho de ter sido um professor da Tecnoponta. Sim. E era como se eu tivesse... Cara, essa empresa transformou a minha vida. E agora ela está precisando de mim. E eu vou virar as costas. Entendeu? Sim. Então eu tive essa sensação também. E daí pra frente, aí já começa a vir os ases, aquelas ideias que a gente vai tendo na sequência. Mas os 3 pilares foram esses. Não deixar ela acabar. Ajudar a minha esposa a trabalhar numa escola. E voltar. Mas eu voltaria como professor. Não como... Para voltar, eu tô voltando agora, como treinador. 4 anos depois. Mas eu era mais o reconstruir a Tecnoponta e pela minha esposa também, para que ela tivesse uma escola, porque ela é uma pedagoga. Era isso também. Tem identidade, né? Aliás, isso é importante o pessoal poder entender, que muita gente me pergunta assim, pô, Marcelo, como é que eu descubro o meu propósito? O primeiro passo é a identidade. Sim. Primeiro passo, você se encontrar em você. Quando você descobre quem é você, o teu papel, na identidade, você vai ter uma clareza muito maior sobre o que qual a tua identidade qual é a tua relevância no mundo, aí se torna um propósito. Sim. Então tem que ir em busca dessa identidade. Cara, vamos lá. Vamos agora falar do que está acontecendo para a gente dar o passo que você vai responder a pergunta. Olha só. Lembra que você falou assim? Somente 10% das pessoas prosperavam e o resto não. E aí eu criei a palestra O Segredo da Superação. Eu já não disse o que é a palestra. Pô, mas superação do quê? Me pergunto, mas a superação do quê? Eu falo, é segredo. Eu já respondo assim. Então, a palestra O Segredo da Superação na Tecnoponta é ei, acorda, você está preso na Matrix. Posso te explicar? Me dá 4 horas do seu tempo e a sua vida nunca mais será a mesma. É simples assim. Com essa humildade do Emerson, que você conhece. Me dá 4 horas do seu tempo e a sua vida nunca mais será a mesma. Vem na palestra. Aí eu fiz essa é a narrativa desse produto. O Segredo de Superação acontece mensalmente na Tecnoponta. E a gente passa, igual o mestre dos magos nas salas, e oferece isso aí. Só que agora a gente está fazendo tráfego também para poder levar para lá. Porque o pessoal dali, que é muito racional, ainda tem mais dificuldade de entrar nesse negócio. Mas assim, é para aprender. Porque assim, ninguém é mais racional que o Emerson Villaronga e ninguém é mais racional que o Marcelo Leon. Não tem, cara. Se você é racional e acha tudo isso balela, eu vou falar para você. Aqui, meu irmão, você não vai encontrar ninguém mais técnico e racional do que essa dupla que está aqui. Não vai. Não é isso? É isso aí. Então, assim, a gente não é do emocional, não. A gente aprendeu a fazer essas coisas porque a gente entendeu a importância. Mas ninguém é mais racional do que essa dupla aqui. Não tem como, velho. E na minha experiência, eu tenho muitos alunos que eram muito...
vale. Você não deixou de entrar nas salas de aula da Tecnoponta para Não, oferecer. de jeito nenhum. Eu vou Não lá, deixa, eu porque vou resgatar cada um deles. Porque eu tenho, cara, até hoje, alunos que eram assim, até mais racionais do que a gente. Sim. Eu tenho, um aluno querido chamado Hertz. Olha O nome dele é racional. O cara da eletrônica o e o nome dele é Hertz, porque Sim. imagina. E, cara, ele amou quando ele descobriu tudo isso. Não só ele, mas eu tenho vários outros casos. Sim. Então, vale persistir com essa galera. Sabe, Marcelo, aí eu comecei a fazer essa divulgação dessa palestra. E um dia, você sabe, cara, quando você começa a estudar a inteligência emocional, você começa a vida muda mesmo. Então, assim, eu chegava numa palestra, tinha dentro da sala de aula da Tecnoponta mesmo, que é uma sala que cabe 30 pessoas, tinha 7. 7 alunos e 3, 4 online, que era híbrido. Não é mais híbrido, agora é só presencial. Nesse caso, porque eu quero uma entrega mais olho no olho. E o híbrido me dividia, e eu queria mais foco. Não que não desse. Ou faço online, ou faço porque aí fica mais focado ali, olho no olho. Aí eu faço só ali, presencial. Respira. Cara, eu tô aqui por conta de um desses 7. Que eu nem sei quem é. Mas Deus me colocou por conta dele, eu não sei quem é. Então eu vou fazer o melhor possível para esses 7. Porque é a vida de um que eu vou transformar aqui. Então eu tenho esse negócio, sabe? Mas respira, tira o ego. Você tá enviado por conta de alguém aqui que você não sabe quem é. Aí eu parabenizo pela decisão de estar ali e falar, cara, vocês não estão aqui por acaso, nem eu. Vamos lá? E aí começa. Aí começa. Da palestra, vai pro nosso seminário, que foi o primeiro este final de semana. Você está aqui, essa bagunça que tá, foi porque o seminário terminou ontem, a gente saiu daqui meia-noite, que a gente deu o nome de Tecnoponta Summit. Summit significa o topo da montanha. E por que a gente deu esse nome? Porque a gente entende que o topo da montanha da Tecnoponta é quando a pessoa se descobre como a peça fundamental do negócio. Então, o Tecnoponta Summit tem esse negócio. É você perceber que se você não tiver... E é legal que o logotipo da Tecnoponta a gente refez para ficar a montanha. Eu vi, cara. Você viu? Eu vi. E aí ficou ali o Summit. Ficou bem bacana. Legal, né? Legal demais. Então ficou, o Summit é justamente esse cume ali. Ali é o Summit. Sempre esteve ali, você nunca tinha visto. Entendeu? Aí eu coloco essas coisas, né, das mensagens subliminares. E aí o Summit aconteceu ontem. Entendi. E aí ontem foi a primeira execução. Foi mágico, cara. Caralho, mágico. Foi assim, tô em êxtase pelo dia de ontem. Foi maravilhoso. Foi muito bom. E eu agradeço a você porque a estruturação foi totalmente projeto de 2 dias do treinador. Legal. Do teu treinamento. Sensacional. Me dá um recado pro pessoal. Foi exatamente by the book, cara. Eu fiz certinho. Eu sou muito disciplinado, né? Então eu peguei ali e misturei tinha todos os pilares, tinha a minha narrativa e tinham a evolução, a experiência e a emoção. Exatamente calculado de acordo com as instruções que eu estava lá arregaçando de aprender contigo. Montei exatamente e posso falar extremamente validado. Ontem foi mágico. Foi sensacional. Maravilhoso. E, bom, então foi super validado, né? Validado. O Emerson, quando esteve com a gente lá no treinador, ele perguntou assim, mas como é que eu faço aqui de pegar uma coisa e encaixar aqui e tal? Eu falei, cara, a gente vai ver isso daí. Sim, sim. E é uma coisa que vem da nossa expertise de exatas, de tecnologia, de estruturação. Quando eu descobri esse mundo, eu já te falei isso, eu vou falar pro pessoal aqui. Quando eu descobri esse mundo, o Emerson, eu via você fazendo isso. Porque você tinha todo o perfil para aplicar treinamentos para pessoas. Sim. De desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Mas aí eu falei algumas vezes para a Bianca, assim, pô, o Emerson tem todo esse perfil, tudo, só que ele ainda não entendeu o que é. Mas com o tempo aconteceu. Mas eu vou te falar uma coisa, você vai lembrar daquela época. Eu já tinha me tocado nisso. Tanto que eu fui fazer faculdade de administração, que é humanas. O pessoal pensa que administração é exatas, mas não é. Eu já tinha me tocado nisso. O primeiro livro que me fez perceber isso foi o do Falcone, de qualidade total. Isso lá em 2003, Marcelo. Só que quando eu trazia para a Tecnoponta esse negócio,
Rogério, a gente tinha que trazer isso aí, só que eu não sabia o que era, eu não tinha uma referência, mas eu já tinha um sentimento. Cara, as pessoas, tem alguma coisa que prende as pessoas e eu tenho que ensinar as pessoas a empreenderem, mas meu negócio sempre foi empreender. Eu achava que a pessoa tinha que aprender o método de empreender, ela desbloquearia, que não fosse outra coisa. Eu já tinha esse sentimento. Aí o Rogério falou, que é isso? Não, porque tem umas técnicas, Rogério, que não é tecnologia, mas é metodologia. Aí foi quando ele foi, inclusive você fez muito disso aí. Aí ele trouxe COBIT, ITIL. Eu falei, não é isso. Não é certificação de um método. Não é, mas eu não conseguia explicar o que é que eu estava enxergando naquelas entrelinhas. Eu não conseguia explicar aquilo ali. E aí eu saí. Agora não, agora tem cabeça, corpo e membro. Tá claro. Tá sim. Fechou. Montou, né? Agora eu não tenho a menor dúvida. É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Mas é porque eu já sabia. Quando você fala que você via em mim, é porque eu já tava. Já era um deserto e já era uma terra seca. Sim. E essa água tava caindo ali. Só que não tinha ainda uma identificação. E quando você. Na época do Matrix, quando você falava do filme, que tem isso e tal, eu percebi que você tinha esse sentimento, você tinha essa... Todos os servidores do Backsite têm nome do Matrix, eles têm 20 anos, Marcelo. Porque eu já era apaixonado por essa coisa. Eu sou cristão, né? Então já tinha isso muito enraizado. Ó, existem 3 coisas que um treinador tem que saber. Uma é essa didática. Primeiro a pessoa tem que entender do teu negócio, né? Sim. Se eu vou ensinar Linux, eu tenho que saber Linux. Eu sou mais que todo mundo. Ou pelo menos mais do que eu no dia anterior. Tem que ser apaixonado por isso. Então a didática é o necessário. Depois tem outras 2 técnicas que eu chamava... Eu não vou falar quais são as técnicas porque o pessoal vai ter que descobrir lá contigo. Mas eu vou falar, existem 2 técnicas que eu chamava, uma de balela, a outra de papagaiada. Entendeu? Entendi. Então, muita gente pensa assim também. Então, pra mim, era uma das técnicas que chamava balela, e depois no almoço eu te falo os nomes, mas se você quiser saber, você vai ter que procurar lá. Uma era balela, a outra era papagaiada. Aí eu fiz cursos da balela, não foi com você, foi em outro instituto, para me especializar na balela. Aí eu entendi o porquê a balela existe, qual é a função dela no processo pedagógico e o porquê ela transforma as pessoas. E o porquê, você entendeu também o porquê que tem muita gente que acha que é balela? Não. Você não conseguiu? Não. Tá, vou aprender ao vivo aqui agora. Bom, pode ser que a minha leitura também não seja leitura para todo mundo. Mas é porque, no final das contas, é porque a pessoa ainda não conseguiu atingir, ela não chegou lá, ela não encontrou, né? ela não foi impactada. Entendi. Basicamente é isso. Sim. Enquanto a pessoa... Eu tô te dizendo isso porque na internet, todos os dias, Sim. e por eu ter um número grande de seguidores, grande, né? Pode ser grande para um, pequeno para outro, mas... mais de 2 milhões é grande. É o tempo todo lidando com gente que não consegue entender. Mas não é por falta de inteligência, é por falta de ter o acesso, de sentir aquilo que eu falei. Sim. É intransferível, a gente não consegue explicar para a pessoa, ela tem que viver. Quando ela vive, ela passa a entender o que é. E a papagaiada? Cutuca o colega do lado. Vem aqui na frente. Puta, que coisa chata, velho. Eu quero ficar aqui anotando minhas coisas, entendendo o negócio. Pra que essa papagaiada? Aí foi quando, no teu treinamento, do treinador, você vem com a explicação científica de cada uma das dinâmicas, por que elas funcionam, onde elas entram, qual o fundamento, aí, velho, aí juntou o que eu dominava, que é a tecnologia, com a pedagogia, com a balela e com a papagaiada, que esses nomes as pessoas vão descobrir lá no seu treinamento. Aí quando esse negócio... Aí eu falei, agora eu entendi, e aí é uma versão 5.0 do treinador, não tem jeito, não tem como desver, não tem como voltar atrás, né? Eu sou outra pessoa depois de entender aquilo que me impactou. Não foi só o impacto, mas aí eu falei, o que é isso? Você viveu e agora descobriu exatamente como as coisas funcionam. Só para o pessoal entender e falar um pouco dessa importância. Sim. Que tudo isso que
muitos acham que é balela, papagaiada, etc. Por exemplo, tudo isso sendo estruturado e explicado se tornou algo acadêmico. Claro. Então, quer dizer, a academia, MEC, reconhece tudo isso que a gente faz hoje. Sim. Porque até então, Emerson, eu senti, eu fui impactado, ok. Sim. Eu precisava entender como que tudo funcionava. Sim. Aí eu fui estudar, Sim. e estudar assim, do Sim. tipo, eu quero ver mais o que estão Sim. fazendo. Nesse ver mais o que estão fazendo, eu entendia que muita gente estava só repetindo o que aprendeu e não sabia exatamente o porquê das coisas. Sim. Então eu fui em busca de estudar o porquê das coisas. Sim. Sei tudo? Não. Ainda tem muita coisa que não se explica cientificamente, etc. Ok. Mas o pouco que eu consegui estruturar nesse sentido já é reconhecido, por exemplo, academicamente. Sim. Nem tudo é cientificamente Uhum. reconhecido ou explicado, mas academicamente já é. E isso Sim. é um baita de um avanço. Sim. E por esse motivo, muita gente passa a dar mais valor. Sim. E eu não quis transformar acadêmico só para ter um selo ou para certificar. Não, é para as pessoas entenderem que não é balela, Sim. que não é papagaiada. Não, é fantástico. Eu só tenho a agradecer a você por essa dedicação, porque já são quantos anos trabalhando só com isso? Só trabalhando 15 anos. 15 anos. Então eu vou falar para você, nesses 15 anos, eu já escrevi isso para você e vou falar agora para ficar registrado. Nesses 15 anos, a sensação que eu tenho é que você foi a única pessoa que manteve a chama acesa do espírito real do Tecnoponto. Bacana. Por que eu tô falando isso para você? Porque o Rogério, ele criou isso. Uhum. Eu participei desse negócio, mas depois eu migrei para uma outra área que não era a educação. Mas você não. Você fez, e assim, foi no teu projeto que eu percebi que não tinha acabado. Entendeu? Aí agora eu tenho feito questão de trazer de volta esse espírito dessa excelência do conhecimento que nós sempre prezamos muito. Uhum. Né? E aí, só para a gente encerrar, pelo menos para encerrar a conversa com eles, né? Uhum. Porque a gente ainda vai dar sequência em outras pautas. Eu comecei a pensar na minha esteira de produtos. Depois do meu seminário viria a minha formação sobre esse assunto. E essa formação, na verdade não é uma formação, é um treinamento, né? Uhum. Porque a gente já descaracterizou formação de treinamento. Um treinamento para que a pessoa pudesse sim ficar bem mais potencializada e mais empoderada, com menos bloqueios para poder encarar o mundo do empreendedorismo ou o mundo da liderança dentro de grandes corporações, né? Uhum. Porque todo mundo é empreendedor. Porque mesmo quem não tem um negócio, ele vende o seu tempo para alguém, né? Então todo mundo empreende exerce uma função que é uma mini empresa que tem clientes e fornecedores dentro da empresa e ele tem o tempo dele que ele vende e recebe por aquilo. Então é um microempreendedor nesse sentido, não de microempresário, mas de estar dentro de uma empresa num posto que ele opera. Então eu enxergo que é importante para o menino de 14 e para o senhor de 80, sabe? Uhum. Todo mundo que quer estar no mercado ativo tem que saber esse negócio. Mas existem lá as partes técnicas e as partes que são comportamentais. Então a minha vida vai ser focada em ajudar essas pessoas, não tem jeito, não tem jeito. E esse treinamento, ele nasceu, eu coloquei o nome dele de o método da prosperidade. E aí a Thaís odiou. Ela falou, cara, a gente não tem o perfil para poder ficar fazendo esse tipo de promessa, porque pode ser que comprometa, inclusive, a imagem Tecnoponto, que é uma imagem mais lúcida e não muito lúdica, né? Então isso pode deixar uma imagem ruim, no sentido de colocar, não focado, o público-alvo que vem aqui é muito cético, então eles vão começar a imaginar que nós viemos e pode prejudicar os outros treinamentos, e ela tem razão. É verdade. Aí o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser. Aí do nada ela lançou. E se a gente colocasse super líder?
Foi o primeiro curso que a Tecnoponta deu sobre esse assunto. A Tecnoponta deu. Sim. O profissional era o Marcelo, mas a empresa era a Tecnoponta. Uhum. E se nós voltássemos com o projeto do Super Líder? Ela também tem um carinho por você enorme, né? Uhum. E se a gente restaurasse o trabalho que ele começou a fazer aqui e foi interrompido? Aí eu falei, caramba, deixa eu ver se está disponível esse registro. Aí eu olhei e falei, está disponível. Aí eu falei, eu preciso do sim dele. Vou falar com ele. Se ele der a benção, a gente faz. Senão a gente não vai fazer. Que bacana. Por isso que eu entrei em contato com você para falar sobre isso. Por quê? Porque eu poderia ter montado uma outra escola quando eu saí da Tecnoponta. Mas o Rogério, eu precisava da benção dele. E eu poderia montar o Super Líder. Eu não teria a obrigação de te perguntar. Mas eu não consigo deixar de ser eu. Eu falei, cara, esse negócio só vai ser feito com a benção dele e com ele olhando com orgulho para esse negócio e me ajudando a fazer esse negócio acontecer. Por isso que eu tô te falando sobre isso, que é o nosso futuro. Legal. E vocês registraram já? Já, né? Porque ficou anos registrado. Sim. E faz pouco tempo, não sei se tem uns 5 anos mais ou menos, que aí eu deixei de renovar. Sim. Eu falei, eu não estou usando mais, não vou usar mais, aí eu parei de renovar lá no Registro BR. Eu então, registrei. Estava disponível. Estava disponível, eu registrei, mas só paguei quando você disse o sim. Legal. Entendeu? Sim. Porque aí na hora que você disse o sim, aí o que aconteceu? Aí eu registrei, eu paguei, eu já fiz o pitch e já ofereci ontem no Summit. Caraca. Por isso eu tô te falando. Por isso foi mágico, porque no final eu falei. E eu falei assim, gente, esse projeto foi o projeto que o Marcelo criou há 15 anos atrás. E eu falei de você lá. Porque as pessoas que estavam no treinamento, que te conhecem, foram o meu staff. Porque você falou, olha pro lado, a sua equipe tá aqui. Exatamente. E essa galera foi o Hélio, entendeu? Essas pessoas vieram me ajudar. Legal. Então, eu falei, e esse projeto foi criado pelo Marcelo Lima, dentro da Tecnoponta, há 15 anos atrás. É óbvio que nos tempos de hoje, ele vai receber essa nitroglicerina do empreendedorismo. Ele não vai ser só o comportamental, ele vai vir com a parte... porque agora vai ser o Emerson. Então agora eu vou trazer com a orientação e a bênção do meu amigo Marcelo Lima e com o conhecimento do empreendedor que empreende desde os 10 anos de idade, vai sair aí o Super Líder, que é esse produto que vai começar em abril do ano que vem. E abril? Abril. Primeira turma foi em abril. Foi em abril? Super Líder. É mesmo? É. Caraca, tu vê como o negócio tá alinhado? Que louco. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que um CEO faz numa empresa? O CEO, ele é o chefe depois de estar tudo ok. Mas eu gosto de trabalhar na ideia de que eu gosto de líderes e não de chefes. Chefe vem e ocupa esse cargo sem ter feito, sem ter participado, sem ter modelado as pessoas, sem ter treinado as pessoas, sem ter criado o processo. Aí é o chefe, ele assumiu, eu sou o CEO. Existem empresas que são chefes do escritório, né? Tipo CEO, o chefe executivo, o executivo, né? Chefe. Mas aí ele está ali como chefe. Mas para mim o CEO é mais que um chefe, ele é um líder. Entendeu? Então ele está nesse processo porque ele sabe como o processo funciona, porque ele estava lá na concepção. Para mim o CEO, ele é esse chefe, mas que trabalhou, treinou as pessoas, entendeu? Eu te fiz essa pergunta justamente porque quando a gente pensa, e o mercado pensa nesse cargo, nessa função de um CEO, se você parar para analisar, ele tem um conhecimento técnico, mas ele tem que ter um conhecimento também de pessoas, ele é um de líder. resiliência, de liderança, que no final das contas recai a tudo isso daí, cara. Então quando você chama de super líder, você tem a linha de, então o que um super líder precisa ter tecnicamente falando, mas se a gente parar para analisar, um super líder ele tem que saber lidar com pessoas, com todos os tipos de pessoas, naturalmente ele tem que ser resiliente e tem que ter inteligência emocional, até para poder dar soluções para os grandes problemas. Porque ele está ali para isso. Na minha concepção, o CEO tem que ser o mentor, não só o empresário. Porque o mentor, ele é o quê? Ele é o cara que conhece essa jornada e ele está ali com o objetivo de liderar quem está ali.
Agora, se você quiser saber mais sobre isso, você tem que entrar... Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou te contar um segredo. Você tem que você tem que ir na palestra O Segredo da Superação, da Tecnoponta. Todos os meses, só procurar saber. É lá que começa a entender um pouco mais sobre esse mundo que a gente está conversando. E vai chegar e vai passar pelo Super Líder, que esse cara aqui foi o fundador desse projeto, e a gente vai trazer de volta como uma homenagem também, a gente vai fazer esse negócio junto. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer. E você vai voltar outras vezes, eu vou depois no seu podcast também, vai ser bem da hora. Muito obrigado, cara. Valeu. Gente, eu ficaria aqui, de verdade, o dia inteiro, batendo papo com o Marcelo. Aliás, eu nem sei se isso vai acontecer, mas o episódio tem início, meio e fim. E se você quiser continuação disso aqui, vem comigo, vamos lá no Segredo da Superação, beleza? Até o próximo episódio.